Leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Continuação do capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se puder fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, em que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e ninguém está excluído da felicidade suprema, a quem todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenham encontrado em seu caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução senão na pluralidade das existências são inumeráveis, limitando-nos aos mais gerais. Qualquer que ele seja, dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. Isso seria, pois, a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar essa questão nesse momento. É-nos suficiente o termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho das ciências, ela se obstinasse contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados como artigos de fé? Quanto à evidência se patenteou, a Igreja se colocou a seu lado. Se está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo dessa doutrina e desses dogmas não é mais aparente. Mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa desta doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que à primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de várias passagens das Escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis do que acabais de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Os seus discípulos, então, o interrogaram, dizendo: Por que, pois, dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas declaro-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe sofrer tudo o que quiseram. Assim farão eles também morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. São Mateus, capítulo 17.
Uma vez que João Batista era Elias, há, pois, uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que se aceite ou não, se existe, deve ser suportada, não obstante toda crença em contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, não sendo, portanto, antirreligioso. Raciocinamos como o dissemos, abstração feita de todo o ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade, que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é só porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e a única que resolveu essas questões até então indissolúveis. Viesse ela de um simples mortal, e a teríamos adotado da mesma forma, e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Do momento que um erro está demonstrado, o amor próprio tem mais a perder que a ganhar, que se obstina em uma ideia falsa. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, porque sabemos, por experiência, que não é preciso aceitar cegamente tudo que vem deles, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título para nós, antes de tudo, é de ser lógico, mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança na presença daqueles que não permitem mais a dúvida. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos, pois, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto que sem ela é inexplicável, que ela é eminentemente consoladora, conforme a mais rigorosa justiça, e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia.